Então, eu vou estar falando e comentando sobre alguns temas que são emergentes dentro da estratégia de algumas organizações. Business Plan, o que é um plano de negócios e o que a gente tem que trabalhar dentro disso? Um plano de negócios, pessoal, coloquei o termo em inglês que é usual, tá? Volta e meia para a gente se diferenciar e a área empresarial utiliza muito dessa terminologia. Eu costumo falar que vocês vão estar, para aqueles que não conhecem muito de gerenciamento de projetos, ao término do curso nosso, vocês vão estar sabendo o que é Scope, o que é PMI, o que é PMBOK, Scrum, MS Project. É todo um linguajar próprio. Gerenciamento de portfólio, cronograma, análise de decisão multicritério. São palavras ou termos que nós usamos que se a gente for falar com alguém, por exemplo, com um advogado, ele vai olhar e falar assim, do que você está falando? Então a gente começa a se diferenciar na nossa profissão também por uma terminologia que nós usamos e que outras pessoas acabam não dominando essa terminologia. No caso do Business Plan, uma organização, ela necessariamente, mesmo que não seja formal, ela tem o seu plano de negócios, ela tem o seu objetivo final, ela tem a sua estratégia, essa estratégia é difundida por vários setores organizacionais, pelo setor de produção, pelo setor de vendas, pelo setor de marketing. E se vocês forem assistir, eu vou falar aqui, volta e meia, de alguns programas de TV, de alguns filmes também, para a gente descontrair um pouco. Se vocês forem assistir o Shark Tank, vocês vão visualizar que lá várias empresas, várias pessoas que, principalmente no Brasil, que é o que eu mais assisti, vão lá diante dos Sharks, às vezes com uma ideia maravilhosa, mas a hora que eles vão analisar o seu fluxo de investimento, a hora que eles vão trabalhar o seu valuation, normalmente é feito de forma equivocada. As pessoas extrapolam a sua demanda. O que é valuation? É quanto que vale o seu negócio? E aí algumas pessoas fazem o valuation do negócio, estabelecendo a receita da seguinte forma. Olha, nesse mês eu montei uma fábrica de copos, nesse mês eu vou vender 100 copos, no mês que vem eu vou vender 1.000, no próximo 10.000, 1 milhão, 10 milhões de copos, e aí é claro que o teu negócio teria um valor muito alto. Porém, essas pessoas desconsideraram todos os itens de concorrência, todas as dificuldades que eles poderiam ter dentro de um mercado competitivo, e isso faz com que a organização, com que o seu valuation seja estipulado de forma errada. E, claro, nós estamos vivendo uma era onde o emprego formal ele diminuiu muito. Então, nós temos aqui várias pessoas que são empreendedores, várias pessoas que têm o seu próprio negócio ou que trabalham em uma, duas, três organizações diferentes, que nada mais são do que empreendedores que precisam ter uma noção de todas essas áreas organizacionais. Eu estou falando de planejamento de recursos humanos, planejamento de produção, planejamento de vendas, planejamento de marketing, enfim, planejamento financeiro. São as áreas que envolvem o plano de negócios. Outro item que é importante a gente ter uma noção, um termo aplicado aqui, qual é a nossa cadeia de valor? Basicamente é um olhar que o gestor tem que ter, o gestor da empresa, para visualizar o que adiciona realmente valor ao nosso negócio. Aquilo que faz o nosso negócio ser diferente dos demais negócios. Então, quando a gente pega, por exemplo, o Uber, que tem uma carteira muito grande de clientes, que tem uma tecnologia muito forte, é saber o que realmente adiciona valor ao consumidor. É ter um carro em pouco tempo, disponível por um baixo valor. Então, entender essa cadeia de valor faz total diferença na hora que você está trabalhando. Ah, professor, mas eu sou gestor de projetos. O que eu tenho a ver com a cadeia de valor da empresa? Tudo. Você gerencia um projeto que vai provavelmente se somar àquela organização, vai adicionar valor àquela empresa. Então, na hora que você vai selecionar dentro da gestão de portfólio, por exemplo, qual é o projeto que vai ser escolhido para ser executado dentre vários projetos que você tem, uma das visões que o gestor de projetos tem que ter é qual desses projetos mais adiciona valor à minha organização. A gente tem que ter essa compreensão de um todo para entender o que realmente adiciona valor ao consumidor final. Uma outra característica que eu tenho aqui
importante para a gente estar trabalhando é governança corporativa. Ou seja, hoje nós temos uma área dentro da organização chamada área de compliance, que vai trabalhar com todas as possibilidades de erro que a organização pode eventualmente ter, vai trabalhar com todas as funções, ora executivos, ora diretores da empresa, ora um grupo familiar. Essa governança corporativa é algo que ganha muita força, principalmente em organizações maiores. Eu entendo que aqui nós também temos alunos que trabalham em empresas menores, onde algum desses termos vai ser menos estruturado, vai estar menos estruturado dentro de uma organização. Um outro termo que está muito em voga, eu coloquei aqui a palavra chamada dashboard. E ao fundo do slide, eu coloquei um odômetro de um carro, um velocímetro de um carro. O que é um dashboard? Todo mundo convive com o dashboard há muito tempo. Todo mundo aqui que já dirigiu um carro, que já esteve dentro de um carro, nada mais é o seu velocímetro do que um dashboard. Ele é um conjunto de indicadores de desempenho. Ali você vê a velocidade do carro, você vê a temperatura, você vê se tem gasolina ou não. Aliás, há 15 dias atrás, o odômetro do meu carro falhou um pouquinho e a gasolina do meu carro acabou, tive um pequeno probleminha. Isso se dá por conta, às vezes, do professor querer ter um carro antigo e aí o odômetro, o nosso indicador de desempenho, não funciona tão bem. Então, a gente já tinha contato. Para aqueles que são mais atentos a esporte, vocês já ouviram falar de telemetria em Fórmula 1, por exemplo. O que é a telemetria? Basicamente, é um conjunto de indicadores de desempenho que eu tenho do carro. Agora, isso pode ser transportado para a organização. O dashboard nada mais é do que um conjunto de indicadores de performance que a organização tem, resumidos, às vezes, em uma única tela, onde o gestor, o diretor, o CEO, o dono da empresa, vai poder conseguir visualizar o desempenho da empresa em uma única tela. Isso, por si só, é fantástico. É claro que a escolha do que vai compor de cada indicador de desempenho que a gente vai ter dentro desse processo é um desafio que a gente tem e um desafio um pouco grande que a gente pode estar trabalhando. Quando eu abordei no slide anterior e falei sobre dashboard, então, pessoal, o que é isso? É basicamente a gente ter esse conjunto de indicadores de desempenho que verifiquem qual é a performance da gente dentro da empresa ou dentro de um determinado projeto. Eu vou falar alguns indicadores aqui, eu sei que as pessoas são curiosas sobre gerenciamento de projetos. Indicadores de gerenciamento de projetos que podem compor. Os principais, talvez, prazo. Um projeto tem que ser entregue dentro do prazo, a gente tem que ter um compromisso. Custo é um outro indicador de desempenho fortíssimo. Então, a gente tem alguns indicadores de projetos que são super relevantes. Tá? Outros elementos que a gente pode estar abordando dentro da empresa são indicadores mais de performance organizacional, como eu falo, qual que é o principal indicador de desempenho de uma empresa? Os americanos chamam de bottom line, que é a última linha do balanço patrimonial. Se eu tiver algum contador aqui assistindo, ele vai saber o que é. Última linha do balanço patrimonial, eu vou identificar se a empresa teve lucro ou prejuízo. Esse é um indicador de desempenho final, mas é um indicador importante. Mas a gente tem vários indicadores de processo que podem compor um dashboard, que é importante que a gente consolide isso dentro de uma organização. Um outro termo que volta e meia vocês vão ouvir falar, ou dentro do curso, ou em organizações, é Supply Chain Management. O que basicamente o Supply Chain Management faz, ou o conceito de Supply Chain Management estabelece? Eu tenho cadeias de suprimento, ou seja, eu tenho várias empresas envolvidas para fazer com que um produto ou um serviço chegue a um consumidor final. Eu costumo dar exemplos de cadeia de suprimentos, tem um exemplo muito legal, que é se vocês estiverem com uma garrafa de água mineral, eu tô com um copo, mas uma garrafa de água mineral, pense em quantas empresas estão envolvidas para você comprar uma garrafa de água mineral por R$ 3 ou R$ 4. Eu tenho uma empresa que vai consolidar o plástico, que vai ter o foco do PP. Eu tenho uma empresa que vai fazer a extrusão da garrafa.
eu tenho uma empresa que vai configurar o rótulo, eu tenho uma empresa que vai extrair a água, eu tenho uma empresa que vai envasar essa água, eu tenho a segunda embalagem que vai ser contida para que essa água possa ser transportada, eu tenho transporte, eu tenho a pessoa ou o supermercado que vai retirar essas garrafas da segunda embalagem, que vai ser vendida, até você comprar essa garrafa de água mineral por R$ 4 em um determinado ambiente.